Começando mais um episódio do programa Entrevista-se. Hoje comigo, Dr. Eric Slivit, certo a pronúncia? Um ícone aí da nutrição vegetariana, todo mundo com certeza conhece. Tiago Pimentel, que é um dos fundadores do Empório Veganza, que nasceu em Vitória, no Espírito Santo, e está se expandindo, a gente vai falar sobre isso. E o Rodrigo Lima, que é o vocalista da banda Dead Fish. E hoje a gente vai falar, o primeiro tema dessa temporada, veganos em viagens, né? Eu sei que essa galera viaja bastante aqui, mas até antes de entrar no tema, eu gostaria de conhecer um pouco mais dos convidados, né? De repente, curiosidade, alguma dificuldade que eles tiveram. Eu já conversei com eles, os 3 veganos, não é isso? Eu gostaria de saber quais foram as motivações, assim, né? Porque às vezes, depois de um tempo que a gente é vegano, a gente esquece que todo dia tem gente descobrindo pela primeira vez o que é veganismo, né? E talvez muitas dessas pessoas estejam assistindo o vídeo agora, então, o que será que fez um médico bem-sucedido se tornar vegano, um empreendedor bem-sucedido e um bem-sucedido vocalista de banda também? Então eu gostaria de começar com você, Rodrigo. Eu queria saber, assim, como que foi, assim, a sua, digamos, odisseia ao veganismo, se você teve fases, se você já falou, puta, veganismo é legal, já foi de uma vez, ou como é que é isso? Não, eu comecei sendo vegetariano. Tá, quanto tempo? Eu tinha 17 anos. Tá. Eu tinha 17 anos e foi por conta... Eu já tinha contato com o punk, com hardcore, as zines e tal, mas eu ainda não tinha contato com a coisa do vegetarianismo, veganismo, que foi uma coisa que eu conheci já no punk e no hardcore. O meu motivo não foi nada nobre, eu passei mal com a feijoada da minha avó. Ah, é? E eu falei, basta, chega, é mesmo? Não quero mais. E aí você já sabia que existia pessoas que não comiam? Já sabia que existia gente vegetariana. Porque quando você tinha 17 anos, faz quantos anos? Em que ano 43. Foi isso? Você tem 43 anos? Eu tenho 43. Nossa, não parece. Isso foi em 17, foi em 1990? 1990 ou 91. Matemática não é muito meu forte. Eu também não sou muito bom. Enfim, foi nessa época aí. E eu já tinha noção, a coisa da ecológica, do vegetarianismo, que eu lia nos zines punks todos, sobre onde se cria um boi, dá para criar muito mais vegetais e muito mais coisa. O uso da água para criar animais. Já nessa época, então, tinha essa... Já rolava. Porque nessa época, praticamente não tinha internet para todo mundo, não tinha YouTube, era tudo na raça mesmo. Né? O que eu fazia? Eu mandava as demos da minha banda. Fita cassete. Você que nasceu cassete, aí, há pouco tempo, você não sabe o que é da geração MP3. Joga no Google aí o que é fita cassete. Você vai ter que fazer uma pesquisa, mas enfim, eu venho dessa época. E aí a gente trocava por zines. Aí vinha zine do Sul, vinha zine daqui de São Paulo. Pelo correio, né? Tudo pelo correio. Não é download, não. Ninguém fazia download em 2 minutos ou um minuto. Tudo levava dias, assim, carta social, etc, etc. Enfim, me tornei vegetariano. E com o tempo eu comecei a me informar muito sobre o vegetarianismo, assim. Só que muitas coisas não me convenciam. Aí eu fui ficando mais velho. E logo que eu me mudei para São Paulo, eu me mudei para um lugar chamado Espaço Impróprio, que acabaram de demolir ali na Antônia. Eu conheci. A gente tinha acabado de assinar com uma gravadora e a gente foi morar com o Ian e a Andresa, que são meus grandes amigos até hoje, no Espaço Impróprio. E eles eram vegans e tal. E aí eu tive mais contato com E eles eram do meio do hardcore também? Sim, eram. Sim. Eu conheci o Ian de Belo Horizonte, ele era de Belo Horizonte. A Andresa, que era daqui de São Paulo. Enfim, ali eu comecei a ter muito mais contato, já conhecia toda aquela coisa do Stray Edge, porque como a gente vem do meio do hardcore, existiam as bandas Stray Edge, o Personal Choice com o Nenê, né? Depois o Point of No Return lá, com toda aquela galera que é Stray Edge até hoje. Enfim, e aí em 2008, pelo Juninho, que é baixista do Ratos de Porão, eu falei, cara, em 2007 ou 2008, falei, cara, vou tentar o veganismo, acho que tá na hora, já tô há 20 e tantos anos nessa. Você já era ovo-lacto, em 2008 você começou a tentar... E aí ele me deu uma força lá e tudo, aí um dia eu convidei ele pra almoçar em casa, aí comprei uma margarina. Aí comprei a margarina, ele olhou e falou assim, cara, você acabou de cair, que essa margarina não é vegan. Cara, eu fiquei tão bravo, cara, falei, eu desisto, não quero mais.
tentei de novo e quando eu trabalhei no Vegas. Só um segundo. Essa parte é muito importante. Ele falou desse jeito, acabou de cair, brigou com você? Não. Ou tipo tirou O um Juninho sarro? é assim, né, cara? O Juninho ele virou pra mim e falou Porque essa abordagem é importante, você talvez acabou de deixar tenha de ser vegan, porque essa porra... Eu não lia rótulo, né? Ah, entendi. Esses caras que estão vegans há 20 anos, 19 anos, os caras sabem tudo já. E eu, na época, ovo lácteo é uma coisa meio relaxada ali. Você não precisa comer, mas come um queijinho. Tem sempre um pão com queijo, né? Alguma coisa com queijo. Enfim, não li, fiquei bravo. Em 2010, quando eu estive no Vegas, eu fiquei, eu acho que um bom tempo vegan. Assim, um bom tempo. Mas nos fins de semana na estrada, o assunto, o que acontecia? Eu comia o que tinha na estrada, que normalmente é as viagens pão de queijo, pão com manteiga e tudo mais. Mas aí, no ano passado, 2015, começo do ano, teve o ultrassom da minha esposa e eu descobri que meu filho era uma menina. Eu queria muito ter uma menina. E eu falei, bom, agora chega de calhordice, né? Vamos entrar nessa, porque, você sabe que é ecologicamente ruim, você esteve politicamente... com os veganos a vida inteira, praticamente. A vida inteira eu conheço veganos. Tenho grandes amigos veganos. E aí eu falei, não, chega. Descobri que a minha filha era minha filha e desde então eu sou vegan. Provavelmente serei pro resto da vida. Qual foi a ligação que você fez, assim, pra... A coisa você viu sua filha, da exploração tem que... animal, né, cara? A coisa da exploração animal. Ela é um bichinho, né, cara? Era um bichinho ali e tudo. E eu já tinha todas as informações. Não tinha mais desculpa, sabe? Entendi. Tinha todas. Tinha informação ecológica, informação política, a informação ética e a coisa do respeito às espécies, né? Bacana. Enfim, e aí... E agora, em 2016, já pode contar ou não aquela novidade que vocês me falaram? Claro, pode, sim, claro. Agora, em 2016, tem uma novidade. O Rodrigo tá abrindo... Na verdade, quando esse vídeo for ao ar, provavelmente já tá aberto. Do nosso blog. Uma franquia do Empório Veganza, que é uma loja e vai ter café também? Não, por enquanto não. A gente ainda é uma loja que vai vender as coisas sem ter lanchonete, nem nada. Então, mais uma loja de produtos veganos aí em São Paulo e ninguém menos do que o Rodrigo Lima, que está por trás. Ele vai trabalhar lá também? Vou ser o cara, igual eu fiz no Vegas. Você não deve lembrar, mas eu te conheci no Vegas, em 2010 mesmo. Sim. Eu fui comer um pedaço de bolo e um cara me serviu um pedaço de bolo. Pô, quem que é esse cara, velho? Os caras... Aí que eu lembrei, foi, pô, que cara humilde, velho, que legal. Eu já comecei, falei, pô, esse cara é gente boa mesmo, porque, sei lá, né? Tudo bem. Não sei, vai. Não, você é uma banda, tá, não sei o que lá, não imagino que você vai servir um pedaço de bolo num restaurante vegano, achei isso cara, trabalho é trabalho, assim, cara. Eu queria trabalhar, isso, tinha o André e o Teté lá, que eram meus amigos, o Gabriel, que ainda era sócio logo que eu entrei, Gabriel Pornô, Gabriel Parras. E as pessoas falam assim, o restaurante é seu? Não, eu sou balconista. Bacana. Aí os caras falam, não, como assim? Você faliu, quebrou? Eu falei, não, eu quero trabalhar, cara, quero aprender. Trabalho é trabalho, cara. Claro. Não tem muito eu achei legal isso, mas deveria ser comum mesmo, mas não é. Não. Então, você tem que entender que o pessoal tem acha... essas coisas de classe, né? Não pode. E eu vou agora pro Dr. Eric, que eu até falei aqui agora há pouco, antes de começar o programa. Não sei se você sabe, posso falar você, né? Acho que senhor não cabe aqui. Não sei se você sabe, mas você é um ícone para outros profissionais da saúde, acho que até não vegetarianos, mas entre os vegetarianos, assim, é unânime. Todos que falam e tudo mais, e para os pacientes também, todo mundo gosta muito de você. Por você ser estudioso, principalmente, você embasa muito bem o que você fala, enfim, é uma honra, inclusive, tê-lo aqui, assim como o Thiago e o Rodrigo também. Mas faz tempo que eu quero que você venha aqui, porque e o pessoal pede também. Dr. Eric, sei o quê. Então, assim, tem alguma coisa diferente aí, porque você estuda, você embasa e você representa muito bem e traz uma coisa bacana para o veganismo, que é a calma e tudo mais, pelo menos o que você passa, assim, né? E isso é muito legal. E eu queria saber de você, quando você se tornou vegano, quais foram as suas motivações? Essa historinha aí, se foi direto, se você foi ovo-lacto vegetariano durante um tempo. Bom, comecei na adolescência, eu comecei a praticar arte marcial e eu comecei a gostar mais da parte da filosofia oriental. Eu fazia Kung Fu na época. E eu fui estudar o budismo, o taoísmo, e eu fui vendo várias questões ligadas a pensamento pessoal e os aspectos ligados à não violência e não agressão. E eu comecei a fazer experiência com o meu corpo naquela época, adolescente, estava com uns 14, 15 anos. Isso em que ano mais ou menos? Não precisa ser exato, não. Olha, uma década. O
o ano de mudança mesmo foi 1992. Caramba, faz tempo. Foi quando eu falei assim, a partir de hoje eu corto completamente. Eu já vinha num processo de tirar as carnes todas, laticínio, açúcar, refrigerante, porque eu não fui... Você cortou tudo, desculpa. Eu cortei tudo. Vegano então, desde 92 já? E na verdade, o que acontece? Eu entrei inicialmente na macrobiótica. Tá. Que é uma linha que eu costumo dizer que quem faz macrobiótica faz qualquer coisa, né? É restritivo, né? Bastante. A macrobiótica tem vários níveis de escolha alimentar. E o nível que eu adotei era um nível que não entrava carne de nenhum tipo, porque pode entrar peixe na dieta macrobiótica, né? Por alguns anos no começo, eventualmente eu usava alguma coisa que tivesse peixe ali. Macrobiótica condena veementemente os laticínios, né? Então foi algo que desde o começo eu já retirei. Eu acabo considerando o meu período já sem carne, sem laticínio, né? Nessa época mesmo, desde 1992. Tá. E eu acompanhei um grupo de médicos naquela época que tratava de pessoas com doenças bastante graves com alimentação macrobiótica. Mas você já estudava a medicina nessa época? Você acompanhou os médicos em que circunstâncias? Tinha esse grupo que eles faziam reuniões. E todo mês tinha as reuniões com o pessoal, acabava sendo um estímulo para os novos que estavam chegando ali, né? E eu comecei a ver muita coisa impressionante em termos de doença cardiovascular, de câncer, de diabetes. E a década de 90 é interessante porque a gente não tinha ainda essa questão toda de preocupação com a alimentação como a gente tem hoje. A década de 90 era o seguinte, se você comesse um pão branco, que tem carboidrato, um hambúrguer que tem proteína, e colocasse um alface ali que era verdura, pronto, você estava com a alimentação perfeita. Né? O conceito era bem restrito, assim. Então, naquela época, você pensava, bom, passar tudo para integral, isso aí não vai ter diferença. Então, não existia ainda esse conceito ainda científico, isso aí estava aparecendo na época, né? E aquilo me deixou muito curioso, né? Meus pais são médicos, os dois. Então eu estava tentando entender de onde vinha essa linha, esse interesse por medicina. Sim. Bacana. Mas assim, era uma coisa muito... Eu não tinha o suporte para fazer o que eu estava fazendo. Ninguém... Só os médicos do grupo que eu estava acompanhando que achavam legal nessa proposta. Os outros médicos que eu conhecia fora, ninguém... Todo mundo achava que ia faltar proteína, ia faltar o cálcio. Não, se hoje tem isso, imagina na época, né? Exatamente. E daí eu resolvi fazer medicina justamente para trabalhar com esses assuntos. Né? Então, eu entrei na faculdade, muito desconfiado no começo, porque eu fazia muita atividade física. Né? Então, eu entrei na faculdade correndo 20 km de assim dia não, fazendo boxe, capoeira e kung fu. Puxa. E performance excelente. E quando eu via as aulas de bioquímica, né, vira e mexe, o professor falava assim, não, mas sem a carne não dá para ter desenvolvimento muscular. Eu falava, tá tudo errado esse sistema, né, de ensino. E daí, com o tempo, eu fui ver que o problema não está na bioquímica, na fisiologia, nessas matérias que a gente estuda, mas na interpretação que algumas pessoas fazem dela. Né? E daí eu me formei, fiz a especialização toda na área de nutrição, mestrado na parte de nutrição, e eu, como eu trabalhar com dieta vegetariana, eu fiz uma reunião de todos os estudos publicados, desde a década de 70. Eu tenho praticamente tudo em papel, catalogado, publicado. Caramba. E foi por aí que eu fui trazendo um embasamento científico para falar sobre dieta vegetariana. Né? Então, todo o meu trabalho ele nasceu aí com um conhecimento desde o lado científico até o lado mais esotérico, porque eu acompanhei muitas pessoas e conheci muitas pessoas que trabalhavam com a alimentação vegetariana, mas dando explicações que não tinham uma ênfase científica. Né? E eu quis trazer a roupagem científica para poder entrar no meio científico mesmo e poder conversar de igual para igual. Né? Bacana. E eu ouvi dizer, aí nada a ver com a linha que você tá, mas você é programador, alguma coisa assim, de computador ou não? Nada a ver. Então, qual que é essa história? Eu sou um curioso, né? É? E eu gosto de ser bem autossuficiente nas coisas que eu faço. Então, melhor forma de fazer coisas é isso. O programa que eu uso no consultório, por exemplo, eu que montei, mas são programas simples, não é nada sofisticado. Então, assim... Não, porque a Ana Seregati veio aqui, ela falou, não, o Dr. Eric programa coisas para computador. Eu falei, nossa, mas Dr. Eric... Eu faço coisas simples, nada assim que... Não, mas você fez um sistema que administra o seu consultório, já não é uma coisa tão simples, né? Mas... Bacana. Que linguagem, para quem trabalha com isso aí? Eu fiz o curso de C#, tá. Né? Mas eu acabei usando mesmo muita coisa do Access, que já atende para um básico, eu acabo usando. Bacana, é estudioso mesmo então, né? Não é só na Isso às vezes atrapalha, né? Porque a gente quer ver muita coisa diferente e... não foca tanto, né? Bacana. E Thiago Pimentel é um dos mais novos empresários veganos aí que a gente pode dizer do Brasil. Quando surgiu o Empório Veganza? O Veganza surgiu há 2 anos. Foi em que? 2014? Foi em 2014, então. Em maio de 2014. E em 2 anos vocês já
surgiu em Vitória, né? Para quem não conhece, o Empório Veganza é o primeiro, né? Imagina, a primeira loja vegana de lá. Totalmente no Espírito vegana. Santo, sim, mas o Veganza teve as suas inspirações, né? Tá, de fora do Espírito Santo. Fora né? do Espírito Santo. A Vegan Pride, né? Que surgiu Sim, na Galeria em São do Rock, Paulo, do há Cris. muitos anos, né? A gente usou como referência. E principalmente as meninas de Curitiba, né? A Veg Veg. São excelentes, né? Que a Veg Veg, de fato, foi o primeiro empório vegano que surgiu no Brasil. Mas lá do Espírito Santo O Espírito foram Santo vocês, foi né? o primeiro, sim. E em 2 anos vocês fizeram esse empório crescer a ponto de achar que daria para vender franquia. Venderam as franquias, não é isso? Vocês estão abrindo agora em 2016 No Espírito Santo, Vila Velha, em outra cidade. né? Linhares, isso, dentro são do mais? Espírito Santo. Então já são 3. No Espírito Santo operando, sim, 3. São 3. E Rio de Janeiro. Rio tá de abrindo Janeiro, uma. São Paulo, Belo Horizonte, lembrando que esses 3 são masters franqueados. Tá. Eles têm o direito, De ter outras lojas. o direito territorial, né, de atuação. Por exemplo, o Rodrigo é o meu sócio de São Paulo. Para qualquer interessado, inclusive se você vegano tiver interesse em abrir uma franquia em São Paulo, para futuro, o Rodrigo é um dos intermediadores principais. E assim vale quem para quiser abrir uma loja vegana, escreve para onde? Para saber preço de franquia, essas coisas? Por e-mail. Qual que é o e-mail aí? O e-mail é o vitoria@vegansemporio.com. Beleza, vou colocar no vídeo aí. vitória@empórioveganza.com. Veganza Empório? Você falou Veganza Empório, isso. Ah, é Veganza Empório. É vitória@vegansemporio.com. Bacana. E como que foi a sua história, assim? Porque agora tudo bem, você já é empresário, eu vejo lá no seu Facebook que você não para. Até uma curiosidade que um dia antes de gravar esse programa, o cara me publica no Facebook que tá em Vitória, no Espírito Santo. Em Eu falei, Linhares, né? Em Linhares. Que é mais longe. Aí eu escrevi pra ele, você tá lembrando que é amanhã a gravação? Não, amanhã eu tô aí. Veio, não conseguiu passagem de avião, pegou um ônibus, desceu aqui na porta, quase tá na loucura. Cheguei a 1 hora da gravação. É um dia em Minas, um dia no Rio, outro dia em São Paulo. Lembrando que além dessas cidades mencionadas, né, Rio, Belo Horizonte e São Paulo, o Paru Vegan é o nosso franqueado ele vai de abrir Salvador. Legal. E vai abrir em 2016 mesmo? Provavelmente. Então é possível que quando esse vídeo vá ao ar já tenha loja em Salvador. Então. Exatamente. E como que foi assim? Hoje você está nessa já, está definido aí como um empresário vegano, mas como que foi antes? Como foi a sua história? Assim? Você foi direto para o veganismo? Não, a minha história começou desde criança em Ibiraçu, com a minha avó, Dona Lourdes. Ibiraçu, que é uma cidade do interior É do Espírito 60 Santo? quilômetros no sentido norte de Vitória. Tá. E a minha avó era uma apaixonada pelos animais. Tinha uma casa muito boa, com um quintal bem espaçoso e, tipo, além de galinha, tinha gato, cachorro, jacaré, sagui, porco, tudo no quintal. Mas aonde que ela arrumou um jacaré? Cara, era um jacarezinho ali, mas isso eu tenho lembranças... É aquelas histórias que antigamente o pessoal tinha jabuti, né? Acho que vinha, ninguém sabe da onde. Era muito comum, é isso aí verdade, não tinha restrições com relação ao IBAMA, né? Você criar passava pro outro. Né? animais silvestres, né? Sim, E a minha avó, ela carinhosamente, ela não fazia distinção de nenhum deles, ela tratava tão bem o cachorro quanto as galinhas, elas tinham nomes. E não era para criação para comer ou coisa assim? Então, era, mas a minha avó, ela simplesmente saía de casa aos domingos e voltava só no final da tarde porque ela sabia que uma das galinhas que ela tinha botado o nome ia morrer naquele dia. Nossa, ela criou uma ligação. E eu peguei isso dela, entendeu? Entendi. E no final das contas, eu agarrava na barra da saia dela e só voltava no final do dia. E no final das contas, eu não curtia essas comidas que as pessoas fazem. Mas isso criança já? Criança, já tinha essa noção? nunca... Quantos anos, mais ou menos? Bicho, 5, 6, para 7, 8 que as coisas foram... E foram... como é que era? Você morava com seus pais? Morava com os meus pais, passava fim de semana no interior. Tá. E... Seus pais são de Vitória, mas você já morava em Vitória. E eu era uma visita inconveniente para todos, assim, porque eu não comia nenhum tipo de carne ensopada, galinha, carne de boi, ovo. Eu nunca comi ovo, o ovo em si, nunca frito, cozido. Eu nunca comi. Acidentalmente uma vez, mas assim, de botar tudo pra fora e correr pro banheiro. Caramba. Mas seus indiretamente, não indiretamente eu comia. Tá, em bolo e tal, mas puro, nunca. Nem por um caminhão de dinheiro. Caramba, curioso isso, hein? E seus pais não eram vegetarianos? Devia ser um desespero dentro de casa. Não, então. Era um terror. Eu era um filme de terror pra minha família. Do interior, você imagina.
Tudo era em torno do churrasco, da galinha ensopada. Qual a né? sua idade hoje, desculpa? Eu tô com perdão. 31. 31, tá. Então não é tanto tempo, mas mesmo assim, naquela época, imagino que se hoje os pais já têm um baque quando acontece isso com a criança, né? Sim, e nossa, naquela época daquele leite de saquinho, não sei se vocês se lembram, quando aquela nata subia na panela na hora de botar da padaria pra ferver, mesmo, sei. me dava ânsia de não tinha leite vômito. de caixinha, né? Não tinha A leite de longa caixinha. vida do leite era uma semana, Leite e olha de lá. saco, que você ficava dentro de um negócio assim. Que, Era nossa, terrível. Eu não tava era lá contando a muito história higiênico. pro Rodrigo esses dias, de uma ocasião que eu fui na casa de um amigo e ele foi me servir uma xícara de leite com Nescau. E na casa dele, tipo assim, não sei, tipo, acho que era coisa da família ali, né? Algo mais regrado ali. Pô, enfim, foi me servir uma xícara de leite com uma colherzinha de chá, misturando no Nescau. E só de ver aquilo já me deu ânsia de vômito. Eu lembrando que em casa era uma lata de Nescau por semana no mínimo. Porque, tipo assim, Você comia tinha que mais ficar Nescau do que negro. leite. É, pra Tinha que tirar o ficar gosto negro pra do eu conseguir leite. tomar. Porque você não gostava já do gosto. Nossa, então, nojo, muito nojo, cara. Eu não, Caraca. e, tipo assim, eu não entendia, né, por que eu tinha que beber o leite. Era a alternativa que tinha. E Né? quando é que foi que você... Primeiro, você decidiu... Porque assim, isso tudo que você fala, você não sabia o nome vegetariano Não nem tinha nada, né? relação com o vegetarianismo, não fazia nem ideia. Quando foi eu que você- simplesmente tinha nojo. Eu amava os animais, assim como minha avó, mas eu simplesmente não comia. Eu comia porcaria. Entendi. Meus tios, quando eu ia pra casa dos outros, já ligavam pro outro, ó, estoque de miojo pro Thiago e F. Exatamente assim. E foda-se. Isso, Foda-se foda-se. veementemente. né? Completamente. Aham. Tá. E quando é que foi que você falou, não, eu sou vegetariano? Então, Ou minha vou lá, história é que eu não sei muito como parecida foi. com a do Rodrigo, né? Tipo, eu fui criado na escola da banda, né? Do Dead Fish em Vitória. Vocês são amigos pessoais de lá, de tudo mais? né? Sim, já há um tempo. E eu cresci. Ele era um jovenzinho que ia nos shows, assim, Exatamente. você via ele passando no moche, assim, ó, rodando pra cá, pra lá. Meu primeiro show do Dead Fish foi em 97, em Coqueiral de Aracruz. É uma cidade interior lá. Interior, região litorânea. Foi um ano que eu morei em Ibiraçu, esse ano de 97. E foi o primeiro contato direto que eu tive com punk e com hardcore. E ali eu já comecei a escutar histórias sobre o vegetarianismo, até mesmo tendo como referência os meninos de Aracruz, Neurônios a Zero, Erivelton, Leandro, irmão É uma dele. banda de hardcore? Isso, É, uma já banda de existia punk uma que garotada existia. lá que era muito informada quanto a isso. Ah, assim, é? E eles eram Com a veganos, mesma- vegetarianos? Vegetarianos, o Erivelton, o Leandro, os meninos também, o André, o Felipe, todos eles eram super pró-vegetarianismo, pegando como referência também esse aspecto dos zines, das trocas de zines Sim. e tudo mais. E tudo isso acabava gerando conteúdo e informação, né? Tá. E aí você com esse conhecimento, você demorou quanto tempo para falar? Aliás, você já vinha com a bagagem de criança, já que não comia? já, aí já, você fala, já é tinha isso. nojo, então, tipo assim, isso 2 anos depois, de 97 Tá. até 99, foi o momento do start, assim, de Que aí você ter conheceu ele. entendido que era, tipo assim, era a chance da minha vida de eu justificar para os Uhum. meus pais e para mim mesmo, de eu entender que era a melhor escolha. Entendi. E aí você foi direto pro veganismo? Direto pro veganismo, em 99. Você não teve uma em outubro fase- de 99, fiquei vegano de 99 a 2004, que foi quando eu Caiu, né, bro? caí, porque Caiu, eu né, brother? entrei no relacionamento. Foi quando eu... Meu problema sempre Balançou. foi queijo e frutos do mar, mas assim, nunca fui de comprar bandeja de carne em supermercado. Não me lembro de já ter feito isso algum dia. E aí em 2004 você ficou um tempo tal, e Fiquei- depois voltou? Eu sempre estive pró-vegetarianismo. Se tiver opção vegana ou vegetariana, eu sempre Mesmo na o época. fiz isso, nesse período aí de 2004 até 2014. Tá. Foram- Nossa, bastante. Foram 10 anos. bastante tempo, assim, tipo, de safadeza, de cretinagem total, assim. Mas, assim, sempre com a consciência, adesivos na porta do meu guarda-roupa sempre me lembrando, adesivo na geladeira, não coma animais. E, no final das contas, dificilmente, eu tenho certeza que eu nunca botei um pedaço de carne, assim, na geladeira nesse período. Que eu tenha comprado. Entendi. Que minhas parceiras tenham comprado, ou amigos que dividem apartamento, sim, mas Eu acho não. que deve ter gente que deve ter pensado, mas o cara é um hipócrita, então não sei o quê. Mas na verdade, é um pouco. Um pouco, Mas sim, faz eu reconheço. sentido você manter esses adesivos e manter. Porque assim, se você não continuar se informando,
talvez você nem tivesse aqui, talvez não fosse vegano, né? Exatamente. Porque mesmo a pessoa que, sei lá, de repente não foi vegana, não é, sei lá, qualquer história de cada um tem seus motivos, mas é importante manter a informação, né? Manter aquela possibilidade ou se a pessoa não é ainda, ser vegano, ou se já foi, enfim, né? E eu sou muito grato ao punk, tipo, foi a salvação da minha vida no modo geral, assim, tipo... numa época o Veganza foi é uma fundamental. resistência punk também, sabe? Tipo, a minha história veio do punk, do meu sócio também, do Gustavo, e... Vocês dois criaram, né? Acho que a gente Porque não no registrou colégio isso. você não aprende isso, Não né? aprende, não. Ele veio do Kung Fu, ele estudava O Thiago também? coisa ou tá oriental. Não, Não, tô falando o do Dr. Dr. Eric. Eric. Doutor Eric. No colégio é essa coisa, assim, se você não come carne, você morre. Sabe? Fora as não outras toma leite, não vai conotações, ter né? cálcio, não vai ter... Então você, como jovem, você fica meio... Quando tem alguma coisa de nutrição é pra falar coisas erradas, assim, mal, né? E agora sim, vamos dar uma passada no tema, né, que a gente não falou tanto, mas eu percebi que vocês viajam bastante. Doutor Eric, você viaja bastante para dar aulas e coisas assim? Eu acabo viajando mais para dar aula. Para dar aula mesmo, né? Então, para mim, assim, é até mais tranquilo, como o pessoal sabe. Você já Na minha vai para alimentação, o pessoal geralmente já providencia algo que eu possa me servir ali, né? E quando você vai pessoalmente? Olha, geralmente eu levo alguma coisa. Quando você vai pessoalmente, eu quis dizer a passeio. Pessoalmente você vai sempre, entendi. imagina. Eu costumo levar alguma coisa, porque aeroporto... E assim, eu tenho um agravante nesse aspecto que eu procuro alimentação mais natural e integral também. Correto. Né? Então, para mim, ter uma dieta sem carne e laticínio também é muito importante, sem química conservante. Suco de caixinha, não gosto nem de sentir o cheiro, né? Então, eu acabo levando alguma coisa. E tem um aspecto legal de você já ser vegetariano desde a adolescência, é que o seu grupo de amizades vai trocando. Então, as pessoas que vão se aproximando de você são pessoas que já têm uma certa afinidade. Então, se eu vou sair hoje com amigos, geralmente são amigos que gostam de ir para um lugar que tem opção vegetariana. Sim. O que às vezes é diferente de muitas famílias que eu atendo, que a pessoa, digamos, aos 50 anos de idade, resolveu se tornar vegetariana, é a única da família, não tem ninguém ao redor. E às vezes é a que cozinha em casa, né? Tem essa ainda. E ela se sente meio ilhada, né? Sim, Então, o tempo de vegetarianismo acaba ajudando, né, no aspecto de ter pessoas mais próximas. A experiência. Mas acaba tendo que levar a mesma comida em muitos lugares. Sim. Eu costumo dizer que não tem opção vegana, o pessoal sabota as opções veganas, né? Salada com Total. ovo em cima, as coisas. Presunto, Exatamente. o feijão, a lentilha tá com bacon. Então a gente teria muita opção. Separa, né? Separa ali. É. Separa ali. Pra dar o você gostinho vai ali. jogar o prato na cara da pessoa. Quando a pessoa fala isso, né? Mas come só a batata, então, da carne ensopada. Nossa, isso era uma das minhas maiores tristezas. Carne no feijão. Era de chorar, porque é uma das coisas que eu mais amo. Desde criança você tinha esse... E o Rodrigo, você viaja o Brasil inteiro. Sim. 25 anos viajando o Brasil na estrada, Dentro de boa uma parte van. do mês. De van, A maior parte? maior parte dos 25 anos foi de van, né? Com certeza. E, bom, mas aí antes você tinha, assim, você abria mais o leque, né? Porque você comia queijo e tudo mais. Mas e agora que você é vegano? Como é que você já sentiu alguma dificuldade nesse tempo de veganismo? Não, aí existe. Porque dependendo da cidade... Eu né? fico tentando pensar, cara, aqueles caras que eram veganos no começo dos anos 90 ali e estavam na estrada. Tipo o Juninho do Rato Tipo Porão. os caras do Point, esses caras, são sensacionais heróis. Eu levo as minhas coisas, como o Dr. Eric, levo banana, normalmente banana ajuda bastante. Eu também procuro evitar algumas coisas, eu evito açúcar ao máximo. Ao máximo, assim, por exemplo, eu não como chocolate com leite, também evito o chocolate sem, que não seja de uma marca que eu não curta tanto. Então eu levo banana, às vezes levo uma embalagem com castanha e umas Castanha é um pílulas coringa, de né? de umas todo pílulas de B12 no meio, Ah, é? assim, pros cafés da manhã de manhã, entendeu? Então eu entendi. jogo castanha e pílulas de B12 Snack de B12. dentro, assim, do meu negócio de castanha. Mas mesmo assim, rola umas fomes, assim. Por exemplo, a gente fez... semana passada a gente fez Criciúma, Curitiba. E aí para em lugar de beira da estrada. Não tem... Tirando chips... batata frita. Tirando esse... Que eu tenho horror, cara. Eu acho terrível. O negócio me enjoa. Não tem nada, assim. Tem água... Eu já vi... mais nada. O cara fala assim, como? Aí os caras da banda, os caras que não são vegetarianos da banda, só temos um hold que é vegan.
acho que se tornou vegan até porque eu tava no processo de veganismo, não sei, posso estar exagerando. Mas eles falam assim, desiste, cara. Estão lá comendo o sanduichão deles e tal, tomando um refrigerante. Quentinho. E você já levou uns Desencana, documentários pros caras? Assim, ou não tem esses embates? Eu recomendo. Assim? É? Sim. A gente tem o baterista, o Marcão, que ele é assim, ele é metaleiro, ouve black metal, mas acredita em Deus. É igual o vocalista do Slayer, que inventou praticamente, né, o death Kerry metal. King, né? Não, é o... Kerry King é o guitarrista? Não, é o Tom Araya. Tom Araya, é verdade. É, o Quem Tom é Kerry Araya, King? ele é do Slayer, né, Slayer, cara? sim. Uma das grandes bandas do mundo. Enfim, então ele não gosta nem de ouvir falar dos meus papos, assim, tipo, sabe de onde veio isso aí? Você sabe o que é presunto? Você sabe que... E ele adora animal, ele tinha a cachorrinha dele morreu, agora ele cuida dos animais com carinho. Achou um animal todo destruído na porta do... Ele mora em São Caetano, na linha do trem ali. Todo levou pra dentro de casa e tal, mas não abre mão disso. Eu falo assim, pô, cara, você ama tanto o seu cachorro e tal, mas não quer saber de onde vem o seu filé mignon, a sua picanha? Como assim? Só fazer uma sessão cinema lá com a Mas acho galera. que isso aí tá mudando, tá? Enfim, os caras... Eu recomendei o Cowspiracy, que não sensacional, é um negócio extremo, né? Porque o Earthlings, você Terráqueos, põe né, os caras... Já quer parar. Eu mesmo, pra ver aquilo ali, foi... Pelo amor de Deus. Foi muito complicado. Então você bota uma coisa ou outra, os caras... Cowspiracy tem no Netflix. Pra quem quiser assistir, deve assistir. Quem não assistiu, é sensacional. Super recomendado pra todo mundo. Ele não é baseado em... Acho que a galera já deve estar pensando... E é uma questão... sangue, não é baseado nisso. É uma questão política. Isso, sim. é. Altamente Cowspiracy política. é uma questão política. É. E, enfim, aí chega nos camarins, antigamente o que tinha? Pizza, pra mim. Mussarela, tal. Eu ouvi uma história de pizza. Essa história da pizza é um clássico. E aí o que rola agora? A gente complica ali pro contratante e fala assim, a gente quer romos. Castanha, romos e fruta. Legal. Sacou? Não é tão complicado, né? Não, é muito simples, cara. Né? É muito, mais muito simples que a pizza, até dependendo. É muito, muito simples. E café da manhã, que eu sempre... o café da manhã de hotel é um negócio que eu pirava, assim, sabe? Pegava salada de fruta, jogava granola. E agora o que eu faço? Quando tem salada de fruta, não como a granola. Você tem que ir em um hotel em Campos do Jordão, cara. Você já ouviu falar? E aí os caras falam, não, no Nordeste você passa bom aperto. Então eu falei assim, cara, no Nordeste eu não passo aperto no café da manhã. Tapioca. Porque tem tapioca e mandioca. É verdade, Sacou? Eu já Então, fiz uma viagem de carro pro Nordeste lindo. também, parando e tudo mais, assim. Me virei muito com chips, que nem você falou. Mas no Nordeste é mais tranquilo, acho que em algumas cidades do interior de São Paulo. Quanto mais pro interior, eu acho mais fácil as coisas naturais. Agora, as capitais você acaba caindo mesmo para coisa industrializada, né? Eu percebo isso. E Thiago, você, que nem eu falei, você está viajando muito, né? Abrindo lojas aí do Empório Veganza. E lógico que você já vai para um empório que é vegano e tudo mais, mas imagina que você tem que parar, que nem você veio de ônibus ontem, de Vitória para cá. E o ônibus parou, não sei o que. Como é que você faz? Você leva as coisas? Você acha? Então, fica um pouco cômodo, né, de certa forma, né? Porque tem tudo à disposição. Você tem muitos produtos. E assim, independente de loja ou não, acho que o grande lance, assim, no caso do Rodrigo, o doutor e você, é de se organizar. Você sabe que hoje tem essas bolsas de marmitas, né, com os potinhos ali de vários tamanhos e tal. Pô, dá pra você colocar a granola e ela vai ficar ok pra você consumir daqui a vários dias, as castanhas. Já... Você tem uma bolsa dessa? Eu ainda não, eu tô pensando, eu lembrei dela aqui agora e fica como uma sugestão. Não, legal, eu também eu não tenho também. Mas no final a gente merece prática, também uma política de inclusão ali do veganismo nesses lugares todos. A gente tem que fazer uma campanha e exigir. Eu mesmo sou um chatão, assim. Quando você chega, você fala, eu chego e falo, eu sou vegan e dá pra ter uma opção. Vocês podem me servir com uma opção vegan, sem problema, sem estresse nenhum. É importante mesmo. Quando eu vou também, fazer amizade, né, com garçom, com dono de lugares é fundamental, né? Negociar, né, o que você vai comer, ou levar, igual, por exemplo, eu fui num restaurante mexicano, e eles usam muito queijo, né, em algumas opções, e eu levei uma peça de Violife, botei na mão do garçom e falei assim, olha... O Violife é um queijo fabricado na Grécia, né? Que tem à venda no Brasil também, pra quem não sabe. É grego? Não sabia que era grego. É fabricado na Grécia. Legal. E aí você chegou e falou pro cara botei na mão dele e falei assim, ó, tudo que você vai me servir hoje vai ser com esse queijinho aqui, ó. O chefe voltou na mesa e falou assim, caralho, que foda. Ele gostou? Ele puxando assim, esticando o queijo na minha frente. Legal, tá vendo? É um cara aberto, né? Pode ser que em algum lugar a galera ia fechar a cara e falar, esse
caras querem mandar aqui no meu estabelecimento, tem lugar aberto, tem lugar fechado. Acho que flexibilizar é a melhor jogada, assim. Sim. Pra qualquer comerciante, acho que você ser flexível é o grande barato aí. Só para contextualizar uma coisa aqui, que eu falei que eu ouvi uma história da pizza do Rodrigo. Que beleza, que maravilha. E eu não falei o que era, mas é aquele... Show em Bauru, 2006. Ele vai contar. Como eu era ovo-lacto, joga uma pizza de mussarela em cima do esfomeado ali e vai. E aí, 40 minutos antes do show, o que eu fiz? Comi 2 pedaços de pizza. Caraca. Eu desidrato muito rápido no show. Eu chego a perder 1,5 kg, 2 por apresentação. Nossa. O que aconteceu? Desandei, né? Deu uma... Foi aquele show introspectivo. Foi um show introspectivo fechado. e gasoso. Gasoso. Né? E eu passei, era numa cervejaria, num palco alto, assim. Os próprios caras da banda ficavam assim, pô, o que houve? O Rodrigo hoje não levantou a perna lá no alto, não deu um pulo. Tá aqui cantando, parece o Morrissey, né? Sacou? E, cara, eu tava passando mal desde a 3ª música. Assim, Nossa. Desde a 3ª música. E aí eu lembro que na última música, eu falei assim, eu nunca corto set. Eu acho que eu sou um dos únicos integrantes que nunca corto pedaço de set. Eu virei pra bateria e falei assim, tira as 2 últimas. Aí o cara, nossa, tirar as 2 últimas. Tiramos, aí acabou o show. Muito obrigado, Bauru, boa noite. E os caras da banda falaram, o que houve? Ele sempre chama mais uma e tal. Direto para o banheiro, assim, ó. Então você que foi em Bauru, 2006, agora você entende por que o show foi diferente. E, cara, ter me tornado vegan me tornou um cara que me alimenta muito melhor. Eu me alimento 1000 vezes melhor do que me alimentei nos últimos 14, 15 anos. Então agora, antes do show, o quê? Romos, que nem você falou? Frutas? Eu não como muito antes do show. Eu só como umas frutas e bebo água. Até porque o show é energético, você corre, você literalmente corre, inclusive. No show. Aquilo que eu te falei, eu desidrato muito rápido. E, sei lá, tem alguma coisa muito gordurosa no estômago, nunca funcionou muito bem. Tá certo então, galera. Vamos fechar então esse primeiro episódio. Acho que passou até rápido, né? Passamos do tempo, mas estava interessante. E na semana que vem, a gente volta pro 2º episódio com essa galera aqui, contar mais uns casos escatológicos ou coisas assim. Cocozinhos. E a gente vai, principalmente também, nos próximos episódios, tirar muita dúvida sobre nutrição, que eu sei que você tá aí, tá vendo que o Dr. Eric tá aqui, quer fazer aquela consulta grátis com ele, que você nunca conseguiu. Porque a agenda dele é só em abril do ano que vem, provavelmente. Né? Você vai ter a oportunidade de tirar muita dúvida. A gente vai ter 1 ou 2 episódios, talvez, a gente vai ver como que vai ser o andamento sobre B12. Então, você que assiste o entrevista, fala, pô, vocês não vão falar sobre B12? Vamos falar e muito nessa temporada. Então, fique por aí. Terça-feira que vem, 11 horas da manhã, estamos de volta. Um abraço. Tchau.